Olá, graça e paz. Queridos, vamos meditar na palavra do Senhor. E hoje a palavra do Senhor que eu quero compartilhar com vocês se encontra lá no Salmo 121. Salmo 121 é um salmo bem curto, mas é uma oração que o salmista lhe revela toda a confiança que ele tem no Senhor. E verdadeiramente essa deve ser também a confiança que precisamos exercer, que esse salmista ele possa ser a nossa inspiração para cada vez mais confiarmos no Senhor. Salmo 121 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Que esse salmo aqui, ele assim como dias atrás eu falei do Salmo 91, né? O Salmo 121 também é um daqueles salmos que é bem conhecido de todos nós, né? Que com certeza a gente sempre percebe ele, né? Ou a Bíblia aberta nele, ou ele escrito em algum lugar, porque é um dos salmos aí que é um salmo, vamos dizer assim, popular, né? Que as pessoas eles conhecem, às vezes até de cor, né? Esse salmo. Mas é interessante que esse salmo ele fala sobre a fé. Mas a fé, acima de tudo, que supera o medo. O medo. E aí, meditando um pouco nesse salmo, a gente pode começar a analisar, diante de um problema ou um perigo, você já teve medo? Ou talvez, diante de tudo isso que a gente tem enfrentado, temos passado, a pergunta que nós podemos analisar e fazer é: será que isso tudo que estamos passando e enfrentamos, né? Estamos enfrentando, será que isso tem gerado medo ao nosso coração? Tem gerado medo no seu coração? Tem gerado medo na sua vida? E esse salmo, ele demonstra justamente isso, né? Como você superar o medo. E aí é interessante que aqui o salmo ele nos dá algumas possibilidades de que a gente pode estar enfrentando ou vivenciando algum tipo de medo. Medo, às vezes, de que não é páreo para a dificuldade, né? Por isso a pergunta pode surgir no seu coração, como do salmista: de onde me virá o meu socorro? Ou às vezes o medo pode surgir diante daquilo que pode ser aquele pensamento: será que eu vou conseguir? Ou o medo que te torna vulnerável e desprotegido. Sabe, o medo é algo que está ligado ao ser humano. Todos nós somos passíveis de sentir medo. O medo, às vezes, ele serve até como uma segurança nossa, de uma certa forma. Mas quando ele vem em exagero, quando ele passa a querer dominar a nossa vida, a nossa forma de viver, a nossa forma de se portar, né? Quando o medo ele passa a nos paralisar, quando o medo ele passa a atrapalhar nossos relacionamentos, quando o medo passa a governar a nossa vida, isso começa a se tornar prejudicial. Isso começa a afetar, porque o medo ele pode ser a porta de entrada para outros problemas de ordem emocional. E a falta de controle desse medo pode nos levar a um caos, pode nos levar ao fundo do poço, pode paralisar a nossa vida de forma total e nos levar, quem sabe, até a morte. O medo, muitas vezes ele pode revelar a nossa incredulidade. E muitas vezes o Senhor ele exortou o povo a confiar nele. Por exemplo, lá em Isaías 51, versículo 12 e 13, eu vou ler aqui para você, diz assim: olha o que o Senhor fala pela boca do profeta Isaías. Eu sou aquele que vos consola,
Quem, pois, és tu, para que temas o homem, que é mortal, ou o filho do homem, que não passa da erva? Quem és tu, que te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente todo dia o furor do tirano, que se prepara para destruir? Onde está o furor do tirano? Então aqui o Senhor, ele fala por meio do profeta Isaías justamente que quem somos nós para temer? Temer ao homem, temer a qualquer adversidade, já que nós temos um Deus que é soberano e que tudo está no controle de suas mãos. Então a atitude correta nossa é fazer talvez como esse salmista, entender que mesmo diante do perigo, mesmo diante de situações difíceis, devemos declarar que o nosso socorro vem no nome do Senhor. Pelo Senhor, nós com certeza seremos socorridos, abençoados e agraciados. Então, eu quero também destacar aqui uma outra passagem lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, que mostra que um certo rei chamado Josafá, ele estava juntamente com o seu povo, e ele diz o texto bíblico lá em 2 Crônicas, capítulo 20, que 3 nações se uniram com o propósito de sitiar e destruir o reino de Judá. Sabe, Josafá, ele sabia que o exército que ele tinha não era palho e não era suficiente para vencer aqueles inimigos que vinham contra ele. E diz o texto bíblico lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, diz no versículo 3 o seguinte: então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. Josafá era um homem de Deus. E diante do inimigo que se apresentava diante dele, ele teve medo, mas aquilo levou ele a buscar o Senhor. Isso levou ele a se humilhar perante o Senhor. Isso levou ele a se render diante do Senhor, a entender que até mesmo o medo que ele sentia e o perigo que estava realmente circundando a vida dele, era necessário ele apresentar diante de Deus e entregar diante do Senhor. Por isso, Josafá, ele fez isso e orou da seguinte maneira, conforme diz o versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então Josafá, ele reconheceu os seus limites, ele conheceu as suas fraquezas, ele reconheceu que ele não poderia contra aquele inimigo, mas que Deus era a resposta para aquela situação. E por isso ele falou que meus olhos, Senhor, estão postos no Senhor. Eu não sei o que fazer, mas uma coisa eu faço. Eu estou olhando para o Senhor. Eu estou aguardando pelo Senhor. Eu estou esperando pela a tua bondosa mão que se manifeste sobre a minha vida. Isso revela a confiança de Josafá no Senhor. Por isso, queridos, a pergunta que nós fazemos é: será que está faltando, na verdade, o que será que está faltando para nós deixarmos o medo de lado e verdadeiramente confiar no Senhor? Eu sei que vivemos tempos difíceis, tempos de crises, tempos que a gente, ao olhar para frente, não sabemos como será o nosso futuro, vamos dizer assim. Mas esse é o momento que Deus espera de nós a fé. Esse é o momento que Deus espera de nós realmente, que a gente realmente supere qualquer resquício de medo no nosso coração e se lance aos braços do Senhor confiando verdadeiramente. Fazendo como o salmista aqui no Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. E aí é interessante a gente pensar aqui nessa frase, nessa pergunta do salmista, quando ele diz: de onde me virá o socorro? Porque diante do medo que o salmista ele tinha, do perigo que ele estava enfrentando, ele pergunta: de onde me vem o socorro? Ele fala: eleva os olhos para os montes. Interessante que esse salmo, dentro da história bíblica, este salmo ele se encaixa num contexto que a gente chama no período bíblico de pós-exílio. Muito provavelmente esse salmo foi escrito nesse período, do pós-exílio babilônico. E nesse tempo que foi escrito esse salmo,
Quando a gente pensa aqui, né, que o salmista diz assim, olha, leva os olhos para os montes, né, quando ele fala os montes, ele está fazendo alusão a Jerusalém, que ficava nas montanhas. E o que tinha na cidade de Jerusalém de importante? Basicamente, eram 3 coisas que eram ressaltadas e que era muito importante que tinha em Jerusalém. Era o rei, era o lugar onde o rei ficava, lá tinha o exército e lá tinha o templo. Então, quando o salmista diz assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A pergunta que se deve fazer, e talvez o salmista estava fazendo, é o seguinte, será que meu socorro está no rei? Por mais que o rei seja importante, por mais que a figura política seja importante, mas a pergunta que ele se fazia é, será que realmente a minha segurança e o meu socorro está no rei? É algo para a gente se pensar. Segundo, quem sabe o que estava no pensamento do salmista ao pensar e ao olhar para a montanha, ao olhar para Jerusalém e pensar de onde me vem o socorro, talvez ele diante do perigo pensou assim, será que o meu socorro está no exército de Judá? Será que o exército de Jerusalém realmente tem a força suficiente para ser o meu socorro? E a história mostra que muitas vezes o exército de Judá não era tão forte assim para vencer o inimigo. Ou talvez ainda, em terceiro lugar, ele imaginou e pensou, ao olhar para a montanha, ao olhar para Jerusalém, ele imaginou e pensou assim, será que o meu socorro está na figura do templo? Porque no período, como eu falei, no período do pós-exílio babilônico, foi um período em que o povo estava, na verdade, se reconstruindo, mas também existia uma religiosidade ainda muito superficial do povo, onde a segurança deles se encontravam justamente na figura do templo. E eles se seguravam em si, no sacerdote, se segurava na religião e esquecia que, na verdade, esse aspecto superficial não ia levar eles a lugar nenhum. E que eles precisavam entrar de cabeça e confiar de cabeça no Senhor, confiar completamente no Senhor, no Deus da vida dele. Isaías, certa vez, ele disse o seguinte, esse povo se aproxima de mim com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Ou seja, demonstrando uma espiritualidade muito superficial, muito frágil, uma religiosidade que não aproxima de Deus, mas afasta do Senhor. E muitas vezes, para a gente se apresentar diante de Deus, nós precisamos rasgar o nosso coração, se humilhar perante dele e confiar verdadeiramente que Ele é fiel e justo para nos guardar, para nos proteger e para nos abençoar verdadeiramente. Por isso o salmista, ao olhar para o monte, ele se pergunta, de onde me vem o socorro? E ele reconhece que o socorro dele não estava em Jerusalém, mas acima de tudo o socorro dele vinha do Senhor. E é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. O nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro não está na pessoa, não está em homens, não está em seres, mas o nosso socorro está acima de tudo no Senhor. Com certeza Deus ele pode usar pessoas sim para nos ajudar, para nos socorrer, mas é um tempo da igreja, um tempo do povo de Deus, verdadeiramente se humilhar perante o Senhor dos Senhores e verdadeiramente confiar plenamente nele. Esse é o tempo de verdadeiramente expressarmos a nossa fé, e uma fé que nos leva a uma entrega total a esse Deus, a confiar que Ele está no controle de todas as coisas na nossa vida. E por isso o salmista ele via a confiança, ele demonstrava essa confiança em Deus. Esse salmo demonstra realmente essa fé. E aí qual é a natureza da fé desse salmista, né? Para a gente concluir aqui. E eu quero destacar que a natureza da fé desse salmista se encontra na visão que ele tinha de Deus. E ele enxergava Deus de duas maneiras. Primeiro, ele enxergava Deus como Deus que é o Deus Criador, o Deus poderoso. Ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Então aqui ele exalta a soberania de Deus, do Deus Criador Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, inclusive criou os céus e a terra. Essa expressão criar céus e a terra está ligada ao Deus Criador que criou todas as coisas. E como Criador de todas as coisas, tudo está no controle de suas mãos. Essa era a fé, né, desse salmista.
E ele enxergava Deus nessa perspectiva. Por isso a confiança dele. E eu gosto de ver, né, a figura que Isaías ele aponta, né, de Deus soberano. E ele diz assim, né, quando fala da majestade de Deus lá em Isaías 40, ele fala o seguinte, né? Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Aqui Isaías ele fala que o mar e o oceano cabem na palma da mão do Senhor. E que a palma das mãos do Senhor já consegue medir todo o planeta. Ou seja, tanto Isaías quanto o salmista, no Salmo 121, eles exaltam aqui o poderio e a soberania desse Deus. Que tudo está realmente nas suas mãos. O controle de tudo está nas mãos do Senhor. Por isso, mesmo diante de toda essa crise que vivenciamos, o que a gente tem que fazer é confiar e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Mas além desse Deus ser o Deus, Criador dos céus e da terra, esse Deus que tem todo o poder, né? Esse Deus que é soberano, né? Lá no Salmo 8, ele diz, né? No Salmo 8, ele diz assim: quando contemplo os céus, obra dos seus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroastes. Deste-lhe domínio sobre as obras de tua mão, e sob os seus pés tudo lhe pusestes. Então aqui, né, o salmista no Salmo 8, ele também exalta esse poderio desse Deus Criador, do Criador de todas as coisas. Ele diz que nós somos inferiores. E como seres inferiores, por isso nós somos criaturas, devemos apenas confiar em Deus. Confiar nele, que ele tem todo o poder e nós não somos nada, somos limitados. Devemos depender dele acima de tudo. E voltando lá no Salmo 121, né, nós podemos perceber então que a fé desse salmista estava pautada nesse Deus que é Criador. Mas também, em segundo lugar, a fé desse salmista estava pautada num Deus que é pastor. Além dele ser esse Deus grande, que é Criador dos céus e da terra, desse Deus que, de uma certa forma, nos torna um pouco distante dele, mas ele também tem uma fé que faz enxergar Deus como um pastor. E como um pastor, ele enxerga esse Deus que está junto de nós, está perto de nós. Como um pastor cuida de suas ovelhas. No Salmo 100 diz isso, que Deus é o nosso pastor e nós somos as ovelhas do seu pastoreio, ovelhas do seu pasto. Então, como pastor, ele está aqui para nos cuidar, para cuidar de cada um de nós. O Salmo 23 também diz que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Então, essa é a mesma imagem que o salmista aqui no Salmo 121, ele tem de Deus, a figura de um Deus que é pastor, de um Deus que está próximo, que está junto, que cuida das suas ovelhas. E aí, para ele falar a respeito desse Deus que é pastor, ele aponta duas características do pastor. Ele fala do tema do sono e do tema ligado ao guardar, porque são duas características do pastor. O pastor é aquele que ele procura o mínimo possível, né, dormir. Ou seja, ele procura o máximo possível estar atento, né, quando ele conduz, né, a imagem que tinha era que na Palestina os pastores eles guiavam as suas ovelhas pelos campos e quando chegava ao fim do dia, à noite, ele parava, né, e para o rebanho descansar, né, e dormir durante a noite, porque durante a noite era perigoso, né, peregrinar por causa dos predadores, né? E aí os pastores paravam para as ovelhas descansarem, mas o pastor em si não poderia descansar, ele tinha que estar atento, porque senão alguém poderia, né, algum predador podia surgir e pegar as ovelhas, então ele precisaria ficar totalmente atento. Então por isso o tema do sono
remete ao pastor. Por isso que o salmista ele diz assim que o Senhor, ele não permitirá que os seus pés vacilem, pois ele não dormitará. Aquele que guarda você, é certo que ele não cochila e nem dorme o guarda de Israel. Então o Senhor, ele não tira, como um pastor, ele não tira um cochilo sequer, porque ele está cuidando de você. Ele está observando a sua vida. Ele está cuidando dos seus filhos e filhas. Ele está cuidando das suas ovelhas. Se você é a ovelha de Deus, se você é a ovelha do Senhor, se você faz parte do aprisco do Senhor, pode ter certeza que o Senhor, ele não dorme, ele não cochila um minuto observando, olhando para as suas ovelhas, para que nenhum mal possa tragar, possa roubar, possa destruir as suas ovelhas. E o outro tema que ele fala a respeito do pastor é do guardar, é a palavra guardar que ele fala aqui, né? Então ele diz assim no versículo 5, né? O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra, à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre, né? E aí, como uma outra característica do pastor, o pastor é aquele que guarda. E guardar aqui, a palavra guardar, né, o verbo guardar que apresenta nesse salmo, né, ele significa exercer grande poder sobre. Ou seja, é exercer autoridade. Então, quando a Bíblia diz que Deus ele nos guarda, quer dizer que nós estamos debaixo da sua proteção, debaixo da sua autoridade, debaixo, né, da sua força. Então, nós somos guardados e protegidos por Ele dentro dessa perspectiva. E aí, ao falar de guardar também, ele fala que Ele nos guarda, né? Ele diz assim, o Senhor é a sua sombra à sua direita, né? E aí a gente vê aqui justamente essa figura do Deus pastor, né? Quando ele fala da sombra, né? Que o Senhor é a nossa sombra, ele está fazendo alusão ao Êxodo lá em Moisés, quando o povo estava no deserto, lembra? Quando durante o sol o Senhor se apresentava como uma nuvem, e justamente aquela nuvem trazia a sombra diante do sol, do calor, né, insuportável do deserto. Deus vinha como sombra para proteger, para guardar o seu povo, para guiar o seu povo por meio daquela nuvem. Então, da mesma maneira que Deus ele guiou o seu povo como pastor no deserto, da mesma maneira o Senhor ele diz através do salmista para nós que Ele é o pastor que guarda nossas vidas e Ele é como a sombra, Ele é a nossa sombra. Ele está acima de nós, nos guardando, nos protegendo diante desse deserto que estamos enfrentando. Sim, nós, Igreja do Senhor, estamos passando por um grande deserto. Mas nesse deserto, o Senhor ele vem com a sua sombra sobre nós. Ele vem como um pastor guiando e conduzindo as suas ovelhas rumo à terra prometida. É essa esperança e a perspectiva que a gente tem que ter. Ele diz que o sol não fará mal a nós. O sol não nos molestará, nem de noite a lua. Porque durante a noite ele vem para nos aquecer, assim como ele aquecia o povo durante o deserto. Porque o deserto lá em Israel, durante o dia é muito quente, mas à noite a temperatura caía, às vezes ficava abaixo de 0 graus, né? Abaixo de 0 graus. Então vinha um frio muito grande, e Deus vinha com uma coluna de fogo para aquecê-los. Então é assim conosco também. A gente pode enfrentar o calor que for, ou o frio que for, que a vida possa apresentar diante de nós. Mas Deus é aquele que vai estar sempre conosco, guardando e protegendo a nossa vida. Ele vai estar sempre nos guardando de todo o mal, conforme diz aqui a palavra do Senhor, guardando a nossa alma, nossas emoções, a nossa vida como um todo, guardando a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Essa era a fé do salmista. Ele entendia que o socorro vinha do Senhor, porque o Senhor era o Deus Criador, poderoso, soberano, que tudo estava no controle de suas mãos, e porque também Ele era um Deus pastor, que estava junto do seu povo, pastoreando o seu povo, cuidando do seu povo, guardando, não dormindo e nem cochilando em momento nenhum. É essa fé nesse Deus que vai nos fazer superar qualquer medo. Por isso, o que tem trazido medo ao seu coração? O que tem afligido a sua alma? Você é chamado a fazer como esse salmista,
a fazer do Senhor o socorro da sua vida. O Senhor, com certeza, Ele há de nos socorrer, de nos guardar, de nos proteger, e que essa fé que brota dessa palavra possa realmente nos fazer superar todo o medo, porque realmente no Senhor, o amor do Senhor lança fora todo o medo, e que o amor do Senhor se derrame sobre você, que a graça do Senhor se derrame sobre a sua vida, que esse Deus que é pastor, que esse Deus que é criador, esteja sobre você, derramando o seu poder, cuidando da sua vida e guardando e protegendo você e sua casa de todo o mal. Amém? Essa é a palavra do Senhor para você nesse dia. E que você fique firme nessa palavra, que com certeza você há de vencer todas as batalhas da sua vida, todo o deserto que você enfrentar. Vamos orar? Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor? Vamos pedir para que esse Deus que é o Criador de todas as coisas, esse Deus que é o pastor, esteja junto conosco, cuidando de nós que somos suas criações, e também cuidando e guardando as nossas vidas, que somos as suas ovelhas. Oremos nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta hora, Senhor, colocar e apresentar, Pai, a minha vida, a vida dos meus irmãos que agora está junto comigo. Senhor, só o Senhor para nos conhecer. Só o Senhor sabe, Pai, aquilo que preocupa o nosso coração, que preocupa as nossas vidas, Pai. Senhor, realmente estamos diante de um inimigo invisível que tem causado pavor, tem causado pânico, tem, Senhor, até ceifado vidas. Pai, isso tem trazido certo medo aos nossos corações. Mas eu quero colocar a vida dos seus filhos e filhas agora diante do Senhor, porque diante da Tua palavra nós somos chamados a confiar no Senhor, a entender, Senhor, que a nossa força vem do Senhor, a entender, Senhor, que o nosso socorro vem do Senhor, o Senhor que é o Criador de todas as coisas, o Senhor que é o nosso pastor e que guarda e zela pelas nossas vidas. Por isso, Senhor, eu quero colocar, Pai, cada um dos seus filhos e filhas agora diante do Senhor, que juntamente comigo está em oração nesta hora. Meu Deus, vai tirando agora todo medo, vai tirando, Senhor, toda preocupação, vai tirando agora todo peso, Senhor, que vem, ó Pai, gerando, ó Pai, na nossa alma, causando, Senhor, aquele fardo, Deus, que tem impedido a gente de orar, de buscar o Senhor. Pai, vai tirando, vai trazendo refrigério para a nossa alma, Senhor, vai limpando a nossa alma, vai limpando o nosso ser, Senhor. Realmente a nossa segurança está no Senhor, não temos a quem recorrer a não ser o Senhor. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa salvação, Pai. Vem nos socorrer, Pai, vem nos ajudar. Vem, Senhor, ao nosso encontro, Senhor. Vem, Senhor, visitando cada lar, cada família, Pai. Repreenda todo o mal, toda a enfermidade. Repreenda toda a morte, Senhor. Repreenda o espírito da morte no nosso meio, Pai. Venha nos guardar, venha nos proteger, Senhor. Deus, nós nos humilhamos perante Ti. Reconhecemos que sem Ti nada somos, nada podemos, Senhor. Portanto, vem sobre nós. Venha ao nosso encontro, nos ajude, Deus, nos ajude, Senhor. Oh, Pai, Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso pastor, o pastor de nossas almas. Venha nos conduzir, venha nos guiar, Senhor. Muitas vezes nesse deserto que enfrentamos, o sol, Senhor, é muito forte. O sol às vezes tenta nos queimar. Então vem como pastor, Senhor, como a nuvem, guardando. Deus, realmente trazendo a sombra, o descanso para nós, Senhor. Abençoe as nossas vidas, Pai. Abençoe o Teu povo, Senhor. Derrame da Tua graça sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, eu coloco e apresento diante de Ti cada vida agora, Senhor. Oh, Deus que ora junto comigo. Cada necessidade colocamos diante do Senhor, Pai. Que o Senhor seja verdadeiramente a resposta daqueles que estão buscando, ó Pai, o Senhor nesse dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias ao nome do Senhor. Aleluias. E fique aí com a graça e com a paz do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Tchauzinho, queridos.